pessoal. Oi, todo mundo me ouve? Tudo certo, pessoal? Enxerga, pode aqui. Tudo certo, tá bem. A gente vai iniciar então daqui a pouquinho a mesma situação de sempre. A primeira fala do seu Wilton e depois a gente já inicia as perguntas, começando pelo Felipe da Difusora. Tá certo? A voz do Ali tá alta ou baixa? Minha voz tá alta ou tá baixa, tá média? Tá tudo bem para vocês aí em termos de áudio? Muito bom o som. Muito bom o som. Muito bem, eu vou confiar na palavra do Felipe, que ele é muito fidedigno. Muito bem, a gente só vai daqui a pouco iniciar a live lá, né, no Facebook. Inclusive, se alguém quiser acompanhar no Facebook, fica à vontade. Muito bem, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva de imprensa desta quinta-feira, dia 25/3, novamente com o seu Wilton, que é o superintendente do Takini Sistema de Saúde, e a doutora Roberta Posa, que é a diretora de divisão hospitalar. Doutora, agora eu decorei o cargo, deu tudo certo. Muito bem. Vamos iniciar novamente, como já de costume, pela palavra do senhor Hilton Mâncio. Por favor, senhor Hilton, fique à vontade, depois iniciamos com as perguntas dos jornalistas. Senhoras e senhores da nossa comunidade, da nossa imprensa, essa semana tem sido uma semana bastante difícil para nós, porque nós fomos obrigados essa semana a substituir, inclusive, as cirurgias oncológicas realizadas dentro do Hospital Takini. E para nós é muito triste falar sobre isso, porque nós temos times e profissionais dentro da estrutura que lutam no seu dia a dia para salvar vidas, né, para fazer o melhor pelas pessoas. E é muito ruim a gente ver o desespero e o sofrimento das famílias, dos pacientes e das famílias, quando a gente anuncia um cancelamento de uma cirurgia. Esse cancelamento ele é decorrente da falta de medicações. Nós não temos medicações suficientes para conseguir fazer as cirurgias e tratar os pacientes que nós estamos tratando dentro do Takini, que se encontram em estado crítico. Sempre relembrando que nós temos 45 leitos de UTI e estamos oscilando entre 65 e 70 pacientes críticos diários dentro do hospital. Então, face a esse cenário, para conseguir dar manutenção a esse quadro, a gente precisou ir até esse extremo de medida. Não é falta de recursos do Takini para fazer a aquisição de medicamentos. Recursos nós temos para fazer a aquisição dos medicamentos. A gente não consegue comprá-los. Essa semana nós todos acompanhamos pela mídia que houve uma medida de confisco de medicações, né? E a gente ainda não tem a noção de que quantidade de medicações chegará ao nosso hospital, uma vez que nós atendemos tanto ao Sistema Único de Saúde quanto a pacientes privados. Então a gente aguarda uma informação para poder fazer alguma estimativa, mas seguramente a quantidade de medicação que nós vamos receber não vai nos permitir, na semana que vem, retomar o processo cirúrgico. Nós hoje, infelizmente, terminamos com a droga que é a primeira escolha para tratamento dos pacientes em estado crítico dentro da nossa UTI. Precisamos ver se receberemos alguma quantidade dessa droga dentro daquela distribuição que deverá ser feita ainda, imagino, essa semana. Mas, enfim, é um quadro de bastante incerteza. Independente disso, eu preciso dizer para vocês que o Takini não está parado. Nós temos equipes trabalhando, buscando alternativa, buscando importações, trabalhando junto à ANAP para garantir que a gente consiga receber essas importações, mas o quadro de importações é um quadro de 20 dias e obviamente, os nossos estoques eles estão bastante restritos, né? Então,
É difícil fazer uma previsão exata porque o consumo ele é afetado por diversas variáveis no dia a dia, né? Se nós tivermos uma redução nos próximos dias de pacientes críticos, isso reduz o nosso consumo, isso alonga mais um dia, 2 dias a nossa possibilidade, mas, enfim, são muitas as variáveis aí a serem analisadas. O fato é que hoje terminou a droga primeira escolha e nos próximos dias aí nós temos algumas drogas que deverão chegar no seu limite também. Eu gostaria de dizer para vocês que esse cenário que a gente se encontra, que a gente, mesmo tendo uma forte vocação para o planejamento, previsão, construção de cenários, mesmo fazendo prevenções, tomando medidas antecipadas, reforçando estoques, nós efetivamente não imaginávamos chegar nessa condição que estamos nesse momento. Mas eu quero dizer para vocês que o que me anima e o que me dá muita energia no nosso dia a dia é saber que nós temos médicos, nós temos equipes de enfermagem, nós temos farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, equipes de radiologia e laboratório, equipes de apoio aí formadas por higienizadores, lavanderia, copa e cozinha, central de esterilização, equipes de manutenção, engenharia clínica, portarias, apoio administrativo, equipes que estão cansadas, porque é um ano de um trabalho incansável, mas jamais desmotivados, né? E eu preciso reforçar para vocês que essas pessoas estão muito engajadas em salvar vidas. Então, o que dá energia para a gente que trabalha no dia a dia junto a todos esses times? É a nossa teimosia em saber que todas essas restrições nos provocam, cada dia, a buscar novas alternativas, porque nós temos muita clareza de quais são os nossos compromissos, de quais são as entregas que a gente precisa fazer, e ninguém dentro do time do Tacchini esquece disso todos os dias. O time sabe o que tem que fazer e o que precisa se esforçar para a gente continuar cuidando bem das pessoas que dependem da gente. Alexandre, podemos abrir para as perguntas? Podemos sim. A primeira pergunta, então, conforme combinado, com Felipe Machado, da Rádio Difusora. Por favor, Felipe. Boa tarde, Hilton. Boa tarde, doutora Roberta. Eu gostaria de fazer uma pergunta, uma para cada um, né, se possível, já que são 2 participantes da coletiva. Uma delas é a respeito da elevação de óbitos. Na última semana foi dada uma entrevista e foi colocado pela instituição de que a média de óbitos é bem menor do que a nacional, né, como, digamos, um ponto positivo. Mas os últimos dias e esse mês, né, tem chamado bastante atenção esse crescimento. Qual é a posição da instituição? O que dizer para a comunidade que fica preocupada, né, quando vê esses números? E a outra pergunta, doutor Roberta, se pudesse falar a respeito, ontem foi lançada a festa de Santo Antônio e o padre Ricardo, na coletiva virtual, dizia de uma ligação em termos de palavras de fé online, diretamente no leito de pacientes Covid, através da tecnologia, como forma, né, de levar uma mensagem positiva. Como é que tem sido isso, né? É uma pergunta para cada um dentro das possibilidades. Muito obrigado. Obrigada, Felipe, pela pergunta. Seu Hilton, eu posso entrar nas duas? Felipe, eu vou entrar e vou te responder esses 2 questionamentos. Eu acho que caberia para a equipe da produção a gente já compartilhar o número total de atendimentos para a gente poder fazer o gancho com essa pergunta relacionada aos óbitos que o Felipe nos fez. E eu vou, enquanto aqui, também compartilhar com o pessoal que está no Zoom esse gráfico que está aparecendo já na tela para vocês. E
enquanto eu aponto aqui na tela, Hilton, depois se tu puderes mostrar na curva, né? A gente trabalha com a informação que se chama letalidade. Letalidade é diferente de mortalidade porque ela é específica a uma patologia, é relacionada a uma determinada doença. Então, a letalidade por Covid, ela está relacionada com o número de pacientes que evoluiu para óbito sobre o total de pacientes que adoeceram. Esse gráfico que está aqui demonstrado, e eu faço essa correlação, Felipe, para te responder com relação a essa pergunta objetiva sobre o número de óbitos, né, que se noticiou e se viu, é que, se vocês observarem aqui de fevereiro para março, a gente praticamente duplicou o número de pacientes internados e que precisaram da estrutura intra-hospitalar para o seu atendimento. E aqui a gente entendeu como interessante demonstrar a esperança que a gente tem e que se renova no que se refere, e daí tá aqui, eu estava mostrando com o mouse aqui para a equipe da coletiva, mas a gente está enxergando tanto a média móvel, que é de 14 dias e é azul, quanto a média móvel dos últimos 7 dias demonstram uma diminuição do número de atendimentos, do número de pacientes internados e que estão sob o nosso olhar. Mas em comparação ao maior pico que nós tivemos, que foi aqui em julho, e que daí a gente enxerga aqui nesse período, a gente tem o dobro praticamente de pacientes sendo atendidos na estrutura hospitalar. Então, com um número maior de pacientes, a gente naturalmente acaba tendo um número maior de pacientes críticos e um risco maior dessa doença evoluir para óbito. O número que a gente apresentou é ainda aquela taxa, ela está fechada até o dia 13 de março, e agora, ao fim de março, na segunda quinzena, a gente vai contabilizar esses outros óbitos desses 15 dias, e é importante a gente fazer nesses cenários, porque a gente tem um pool de pacientes que ainda está internado. Então, a gente precisa valorizar esse quantitativo de pacientes, e realmente o nosso número ele é menor do que o que tem sido apresentado nas publicações que constelam o número de todo o Brasil. Então, a nossa taxa de letalidade em UTI, ela fica em 25%. Nós imaginamos que ela deva ficar um pouco superior frente às informações que nós apresentamos para os senhores, de pacientes chegando até nós, muitas vezes com 2 ou 3 dias de atendimento em unidades que não são UTIs, pronto atendimentos de hospitais que têm uma estrutura de retaguarda para manter o paciente vivo, mas que não é uma UTI, hospitais menores, e até mesmo unidades de pronto atendimento, que são um pouco diferentes de uma estrutura totalmente setada de UTI. Então, a gente imagina que isso possa, sim, trazer um impacto e a gente ter um aumento desses indicadores que nós tínhamos até o presente momento. E com relação a esse aspecto que você perguntou, com relação a essa questão da espiritualidade, né, e de nós alcançarmos tanto as palavras de um padre, ou seja, da figura religiosa que o paciente assim definir, assim como dos próprios familiares mesmo, nós temos um estabelecido nas unidades críticas e nas unidades onde não é possível que o familiar fique muito próximo e que esse paciente ele possa ser, por exemplo, numa unidade de internação reestabelecido sem ter um cuidador diretamente, essas telechamadas que, na grande maioria das vezes, são intermediadas por uma equipe de psicólogas que trabalham junto conosco, especialmente nas unidades de tratamento intensivo, e que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso com as famílias, porque
elas auxiliam ao enfrentamento desse momento de medo e angústia e auxiliam a responder questionamentos das famílias, né? Elas trazem essa aproximação e conseguem, inclusive, alcançar esse cuidado que as famílias solicitam, né? De aproximar o padre ou o pastor ou uma outra figura de outra religião para falar com esse paciente, que muitas vezes pode estar num estágio mais superficial, menos sedado, e existem vários estudos demonstrando os aspectos relacionados à espiritualidade, que pacientes que têm isso presente nas suas vidas acabam tendo desfechos melhores. Então, nós entendemos isso como muito importante. Isso reconforta tanto ao paciente que está lá enfrentando esse momento de recuperação, quanto às próprias famílias. Muito bem. Próxima pergunta de Eduarda, do Jornal Serra Nossa. Por favor, Eduarda. Roberta, vocês me escutam? Sim, Oi, vocês me escutam? Alô? Sim, escutamos. Pode falar, Eduarda. Fica à vontade. Eu tô escutando bem baixinho. Pode falar. Vocês Fica à Vocês me vontade. escutam, então eu vou perguntar. Tá, ó, em relação, então, a esse remédio, essa primeira escolha, né, droga de primeira escolha que vocês falaram que acabou o estoque hoje, vocês têm como explicar que tipo de medicamento é esse? É um sedativo? Como implica, né, a falta desse medicamento para o tratamento dos pacientes críticos? E o que vai ser utilizado, então, em substituição para continuar dando assistência a esses pacientes? E também uma pergunta em relação aos pacientes oncológicos, né, que também tem um grau de gravidade. Como vai ficar a situação desses pacientes? Eu vou responder inicialmente a questão dos pacientes oncológicos, vou deixar para a doutora falar sobre a medicação. Nesse cenário de restrição de medicação, obviamente que todo o esforço está sendo feito para esses pacientes críticos que estão dentro da estrutura, o que não significa que o paciente oncológico não seja uma prioridade. Todos os esforços do Takine hoje estão direcionados para conseguir regularizar o mais rápido possível essa situação, que não foi uma situação que estivesse sob nosso controle. Nós fomos afetados por uma variável externa, mas se tudo der certo, eu espero amanhã poder divulgar uma informação de que nós conseguimos fechar um pedido de importação que deverá chegar em 20 dias. Então, a nossa expectativa é, se nós conseguirmos fazer essa importação, reduzir um pouco o tamanho dos pacientes críticos internados hoje dentro do hospital, que a gente rapidamente consiga retomar pelo menos esses casos que nós tivemos que cancelar agora nesse momento. Então, nós temos aí nos próximos 20 dias uma série de situações para resolver, para conseguir atender essa demanda. Isso para nós é muito importante, nós realmente assim, tem a importação, tem o pessoal de farmácia entre os hospitais se conversam para saber, tu tem droga para emprestar, não tem, empresta, depois devolve. Todas as medidas possíveis o time da farmácia está adotando para conseguir regularizar o mais rápido possível. Nos incomoda muito isso, viu, Eduardo? Essa situação do paciente oncológico nos incomoda muito. Mas podem ter certeza absoluta, só se adotou essa medida porque não tinha alternativa, né? Doutora? Perfeito. Então, Eduarda, esses medicamentos a que o Wilton se referiu no início da live como medicamentos que estão para término de estoque em uma semana são chamados medicamentos de bloqueadores neuromusculares. O paciente que tem um quadro grave de COVID e que está com esse quadro de pneumonia viral, com um comprometimento superior a 50% do pulmão, e que precisa estar ligado a um ventilador mecânico para respirar,
ele precisa ter uma sincronia com esse equipamento entre o momento em que é jogado o ar para dentro, a inspiração, o quanto fica naquele evento até o momento da expiração, e a gente tem que regular outros parâmetros que façam com que essa ventilação, que ela é natural para a gente, falando ou não, ela aconteça muito sincronizada. E em quadros muito graves de pneumonia, onde as taxas de oxigenação, a relação entre a quantidade de oxigênio que é filtrada e aquela quantidade de oxigênio que fica dentro do sangue, né? Quando existe uma relação prejudicada nesse sentido, a troca de oxigênio fica prejudicada, a gente precisa bloquear qualquer tipo de estímulo que o paciente possa fazer. Então, não basta a gente dar um medicamento para o paciente ficar sonolento, dormir, e inclusive gerar amnésia daquele sofrimento momentâneo. Não basta a gente dar medicamentos que são muito potentes para tratar a dor, porque ficar com um tubo na garganta pode gerar dor, desconforto, sensação de náusea, de acordo com a agitação. A gente precisa gerar um bloqueio neuromuscular, ele não pode ter estímulo nenhum. Ele tem que ficar... A situação ela ficou particularmente grave por conta desse não abastecimento que nós tivemos agora, que o senhor Hilton comentou no início dessa nossa comunicação, mas também por conta de que os pacientes obesos, e nós temos muitos pacientes com mais do que 100 quilos, precisam de um quantitativo de medicamento muito maior. E isso acaba agravando essa questão da reserva de medicamentos. Então, esse é o cenário que nós enfrentamos. A despeito de todos os esforços que estão sendo feitos, a nossa preocupação e a nossa angústia nesse momento é desses estoques. Mas nós temos definido esta primeira linha de ataque, depois de 7 dias uma segunda linha de medicamentos, depois de um período de tempo uma terceira linha de medicamentos, até que esses estoques estejam reabastecidos. E a gente não consegue dar essa informação aqui para vocês de todos esses planos definidos, e eu acho que é importante ressaltar, né, Hilton, a questão de segunda linha, não que é um medicamento ruim, né, é importante ressaltar esse ponto. Então, a gente tem este desenho de forma a enfrentar isso da melhor forma possível, né? Mas isso nos gera muita preocupação, é o tema que tem nos feito investir muitas reuniões. Nós temos um comitê desenhado de priorização cirúrgica para estar definindo os pacientes que realmente estão em cenário de urgência e emergência e que realmente precisam fazer uso desse tipo de medicamento, porque a situação é muito crítica. Muito bem. A pergunta agora é de Antônio Frisso. Por favor, Antônio, Jornal Semanário. Estão me ouvindo? Estou sendo ouvido? Super bem, Antônio. Sim. Ok, ótimo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Hilton. Já meus colegas, meus amigos aí já detonaram o Felipe Machado dizendo que ele fez uma palestra, tá? Mas eu vou ter que fazer uma introduçãozinha breve, claro. Em primeiro lugar, eu tenho acompanhado pela internet, pelas redes sociais, aquele festival de absurdos, de bobagens que falam sobre o tratamento precoce, etc. Eu me mantive calado sempre, só que agora já estou respondendo, que a minha irmã, de 94 anos, recomenda com excelente sucesso chá de carqueja, de losna e quebra-pedra. Tá? Minha primeira pergunta é a seguinte. Há no hospital, ligado ao Takine, médicos que receitem esse tratamento precoce? Se sim, tem sido percebido algum resultado prático nisso? Primeira pergunta é essa. A segunda é
Meus colegas de imprensa já viram também aqueles posts que eles fazem, colocações, por exemplo, o NB Notícias aí faz, o Serra Nossa faz, coloca dados, elementos que são divulgados pelo Tacchini, e o que vem depois de opiniões de pessoas que, obviamente, o QI deles não ultrapassa o de um chimpanzé. A gente fica indignado de ver aquilo, como é que pode? Eu pergunto, então, aí agora é a tia Ayrton, como é que tu recebe tudo isso? Como é que tu recebe esse festival de estupidez, de ignorância que circula por aí? Bom, Friso, em primeiro lugar, acho que, repetindo um pouquinho o que falamos na semana passada, né? O Tacchini acata aquilo que o médico definir em relação ao tratamento do paciente, né? Se ele resolver prescrever, ele vai prescrever. Se ele não resolver prescrever, ele também terá essa mesma liberdade. A gente não tem dentro do Tacchini médicos hoje prescrevendo nas portas, a menos pela informação que eu tenho, mas isso não significa que haja qualquer influência do Tacchini nisso. Obviamente que nós estamos falando de um time médico que está muito próximo de infectologistas, de intensivistas, né? E que dentro do hospital a conduta é outra. Uma coisa é o tratamento antes, pré-ambulatorial, né? Pré-hospitalar, e outra coisa é o atendimento hospitalar. No atendimento ambulatorial é que estão sendo receitadas essas outras drogas, né? Dentro de hospital não se usa isso para tratamento dos pacientes sob cuidados médicos. Então, como é que a gente recebe isso? A gente recebe com muita preocupação, porque é muito ruim ver a área médica tão dividida, né? E essa é uma discussão que tem que acontecer na área médica, só também repetindo o que eu disse na semana passada. Isso não é discussão para a sociedade, isso não é discussão para quem não é médico, porque quem não é médico não tem condições de avaliar o que está sendo dito. Uma coisa que eu ouço pode fazer muito sentido, logicamente, para mim, mas ainda assim eu não tenho condições de avaliar, né, a profundidade do que está sendo dito. Então é um tema para médicos, né? Os médicos vão ter que, com o tempo, encontrar as respostas e as soluções para essas perguntas. Então, eu me vejo preocupado com essas discussões e muito preocupado porque eu vejo ferozes defensores da prática A ou da prática B que não têm a menor condição de avaliar o que está sendo dito, né? Então, vamos deixar os médicos fazerem os debates que precisam ser feitos. E só relembrando, esses debates acontecem na área médica a vida inteira, né? Só que neste momento, em função da pandemia, acabou tomando uma proporção que virou esquerda contra direita, que virou Grêmio contra Inter, que virou qualquer coisa que a gente queira estabelecer, mas é insano dentro da área da saúde, porque na saúde se salva vidas, né? E tudo que não for ligado a isso é irrelevante. Então, vamos deixar os médicos cuidarem disso. Friso, eu queria te agradecer a pergunta, porque a despeito de ser um tema bastante batido, nós compreendemos que o posicionamento do sistema Tacchini enquanto divisão hospitalar, ele foi um posicionamento sempre muito claro no que se refere a respeitar a autonomia da prática médica. Em nenhum momento houve um movimento de definir que está proibida uma determinada prescrição ou outra. Então, eu acho que isso é muito importante. Por que esse ponto? Porque práticas off-label, elas sempre existiram dentro da área médica. Sempre passou essa avaliação como um termo sob medida do médico, no que se refere à indicação de uma determinada terapêutica. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, porque eu gostaria de passar o meu entendimento particular, é que aqui, frente a uma pandemia, todos os médicos são importantes. Todos os médicos têm um papel que muitas vezes pode não ser o papel diretamente terapêutico com o paciente, mas pode ser um papel de educar, de recomendar, de aconselhar, certo?
Do ponto de vista institucional, o Takine, ele tem na sua marca, e todas as instituições de saúde, e a gente participa de fóruns muito renomados da Associação Nacional dos Hospitais Privados, em que essa prática ela é embasada em evidências científicas contundentes. E é assim que a gente segue a diretriz. O que significa isso? O paciente que chega até o atendimento e que tiver uma saturação menor do que 94, todo paciente vai receber oxigenoterapia. Mas as práticas em que não está bem definido isso, fica para uma definição do médico com o seu paciente. Então, Hilton, se tu me permitires, eu não sei responder. Nós não fizemos uma pesquisa, porque nós não trabalhamos com coerção aos médicos. O médico que entender no seu trade de decisão que ele vai aconselhar alguma determinada prática, fica sob responsabilidade dele monitorar, seguir e avaliar os potenciais efeitos, porque os princípios, né, que a gente tem enquanto nos formamos médicos é de primo non nocere, né? A primeira coisa é não fazer mal e garantir essa assistência de qualidade e segurança ao paciente. Então, o que a gente pede é um fim a essas polarizações. Todos nós temos um objetivo comum, que é ultrapassar esse momento da pandemia da melhor forma possível. E da mesma forma, nos médicos que são pró-tratamento precoce e alguns que entendem que não é uma prática segura, é importante dar ouvidos a alguns cenários onde a gente percebe que tem pacientes tendo efeitos colaterais graves, e isso tem saído na literatura. Mas aqui o nosso objetivo não é gerar polarizações, é que a gente tenha uma prática segura. O atendimento ao paciente do Covid, ele exige um envolvimento de todos nós. Muitas vezes até do cidadão comum, que tem um amigo que está sozinho em casa, dele ajudar a fazer uma monitorização, porque daqui a pouco ele tem um familiar mais velho que não pode ir até a casa dele. Então, cada um tem que assumir o seu papel, e o que eu acho importante só é, em nenhum momento eu vou admitir que acusem os nossos profissionais da saúde que não estão fazendo a adoção desse processo de prescrição como se eles estivessem levando essas pessoas à letalidade, né? Causando a morte dessas pessoas. Essa frase, no meu entendimento, é uma frase absolutamente inadequada. Ela não nos ajuda em nada. A nossa valorização, todos os dias, eu acordo de manhã e eu agradeço a essa equipe do Hospital Takine, do Hospital São Roque, e faço uma menção especial à UPA de Bento Gonçalves, porque só se vocês participarem, assim, o time da produção, e eu cito aqui o Alê, que é par de vocês de jornalismo, se vocês transitarem, se vocês pudessem transitar, porque são áreas de risco e a gente não permite, mas e vissem os nossos times trabalhando, eu tenho certeza de que vocês se arrependeriam de talvez ter pensado de que alguém não gostaria de dar um fim a esse momento da pandemia. É uma insanidade. Então, eu queria só ressaltar esse ponto, que é um ponto importante. Nós não queremos mais polarizações nesse sentido. A gente está perdendo energia com as coisas erradas. E só um complemento, Roberta, porque na verdade a minha intenção não era dizer outra coisa que senão aquela observação que a gente vê, porque de onde é que vem essa minha percepção de que nós não temos na nossa porta, por exemplo, médicos prescrevendo? Pelas críticas que a gente recebe. Sim, né? Então essa é a minha percepção, do jeito que nos criticam, porque o médico dá paracetamol, porque dá isso, porque dá aquilo, é que eu entendo que não tem ninguém lá prescrevendo o tratamento precoce. E é importante duas coisas. Primeiro, tratamento precoce não cabe para paciente internado, isso é tratamento de ambulatório, nós não tratamos ambulatório dentro do Takine, né? Acho que é um primeiro ponto que tem que ficar claro. E o segundo, eu só queria ir na direção do que tu acabou de dizer, porque a gente tem dentro da UPA e dentro do Takine coisas que não chegam
à comunidade profissionais que ficaram dias dentro da estrutura sem sair de dentro da estrutura pelo seu compromisso com os pacientes que estavam lá internados. Não é assim, terminou o expediente, agora eu vou para casa. Lá dentro da UPA nós temos um caso de uma pessoa que ficou 3 dias dentro da UPA, sabe? Eu sei lá se ele usa o tratamento precoce ou não usa, eu só sei que é uma pessoa de muito valor, sabe? Que está preocupado com o atendimento de doentes. Então, quando a gente tenta classificar as pessoas, a gente seguramente comete injustiça, porque pouco importa se ele entende de um jeito ou entende de outro. A atividade médica permite esses entendimentos e nós temos que entender isso, né, como leigos. Muito bem. Lisier Antonello, né, Lisier? Do Jornal Pioneiro, a próxima a fazer sua pergunta, por favor. Acabou hoje. Eu gostaria de saber, esse medicamento, ele está em um rol de quantos, né, ou usados, e como é que está esse processo de solicitação por esse medicamento, como é que o hospital, qual é o método, o sistema que o hospital pede ao Ministério da Saúde, né, solicita, informa essa falta do medicamento, e se há uma informação já de contrapartida do Ministério da Saúde ao hospital de como será a distribuição, enfim. Tu fala do medicamento, eu falo de suprimentos. Eu só não entendi bem a pergunta, cortou um pouquinho, Lisier. Como o medicamento está no... Não, eu perguntei que esse medicamento ele faz parte de um rol de quantos outros que podem ser usados, né, no caso, para a mesma função, sim, e como é de solicitação desse medicamento ao Ministério da Saúde, de contrapartida, como será, se o hospital tem uma informação já por parte do Ministério de como será a distribuição desses medicamentos. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, o hospital tem uma área de suprimentos, que abastece o hospital com todos os recursos que ele precisa para funcionar, né? Essa área de suprimentos, ela faz aquisições no mercado frente aos fornecedores que fornecem todos os insumos que nós precisamos. Então, os nossos fornecedores não estão vendendo. Nós não conseguimos comprar medicamentos. Sobre o Ministério da Saúde, por determinações estabelecidas pela área pública, toda a semana o Tacchini informa a sua posição de estoque dessas drogas. Então, nós nunca requisitamos medicamentos ao Ministério, nós compramos medicamentos no mercado. Como houve essa apreensão de medicamentos do fornecedor Cristália, que é o nosso principal fornecedor, de quem nós compramos, nós desconhecemos quais critérios serão adotados para a distribuição dessas drogas que foram apreendidas. O que a gente pode informar é que o Ministério sabe a nossa demanda semanal e mensal, porque recebe os nossos relatórios toda semana. No caso, recebeu no dia de ontem a planilha atualizada. Essa droga que faltou hoje, em 2019, nós consumíamos 200 ampolas por mês. No mês de março, agora, nós vamos consumir 32 mil ampolas nesse mês, né? Essa é a droga que acabou. Dentro dessa classe de medicamentos, nós temos pelo menos mais 3 medicamentos e que esses outros 3, sendo utilizados sequencialmente, mantido esse volume de pacientes, nós teríamos a durabilidade de mais uma semana. Obrigada, pessoal. Muito bem. O último a fazer sua pergunta aqui, pelo menos inscrito, é o Gerson Leonard, da Rádio Bento, Rádio Viva. Gerson, se quiser fazer sua pergunta, fica à vontade. Sim. Por favor, é dirigida à doutora Roberta Posa, boa tarde. Na verdade, é um 2 em 1, tá, Roberta? Eu queria, de maneira sintética, que tu resumisse um pouquinho melhor a questão dos números de internados. Eu vejo no boletim de hoje que temos 33 pacientes na UTI adulto e um suspeito por Covid. Então, deu uma aliviada nessa questão dos leitos de UTI, me confirma isso. 2, como repercutiu junto aos teus colegas médicos a notícia
das mortes em Camaquã por inalação de hidrocloroquina. Basicamente isso aí. Então, frente aos números, a gente vem transitando, e essa variação ela pode acontecer mesmo no mesmo dia, entre 60 e 70 pacientes em cuidado crítico. De fato, nós observamos uma pequena diminuição e, com relação aos pacientes confirmados, o que ocorre é que, transcorrido o período em pacientes críticos de 21 dias de isolamento, muitos pacientes passam para unidades que não atendem a pacientes que estão em regime total de isolamento. Então, esse número de positivos no relatório ele pode aparecer com base nessa informação referente à necessidade do cuidado crítico, mas tendo saído dessa fase de isolamento respiratório. O que de fato nos anima, Gerson, é o número de atendimentos no nosso Fast Track respiratório, na tenda, que ele vem se mantendo abaixo de 30 atendimentos desde o início da semana, o que é um número ainda elevado, por exemplo, comparado ao primeiro movimento da primeira onda, era o nosso maior pico, mas comparado aos momentos onde a gente, nas semanas anteriores, nós chegamos a ter 90 atendimentos no Fast Track respiratório. Um percentual desses pacientes acaba internando e aproximadamente 40% desses pacientes acabam precisando de cuidado crítico. Agora, o que nos anima é que na unidade de internação a gente está com um número menor, que são 26 pacientes internados, e esse é o relatório do dia de hoje. Com relação a esse aspecto da nebulização por cloroquina e essa notícia, isso realmente nos preocupa. A gente sabe que nas mídias sociais apareceram vídeos com algumas pessoas manifestando e atribuindo a sua melhora a esse fato, e agora essa notícia bombástica, assim. A gente entende que para se optar por fazer uma medida off-label, a gente tem que ter um mínimo de segurança. Então, essa não é uma prática recomendada dentro da unidade hospitalar, ela não é protocolar. E como nós temos observado no gerente, muitos pacientes em lista de espera em hospitais que têm adotado essa prática, a gente realmente entende que nós talvez tenhamos ainda um número de pacientes que precisam de UTI crescentes relacionados a isso, porque uma das possibilidades é que tenha havido uma piora deste infiltrado pulmonar relacionado à nebulização de um medicamento e um componente químico. Mas essas informações são todas informações midiáticas, não existem relatos de caso ou publicações científicas bem definitivas a respeito desse tema. Então, é isso que nós falamos, e nesse momento nós não aconselhamos essa prática no ambiente intra-hospitalar para a terapêutica dos pacientes com SARS-CoV-2. É só uma questão, né, Roberta? Não é 30 pacientes que nós temos críticos dentro do hospital hoje. Nós estamos com 64 pacientes críticos dentro da estrutura. 30 em isolamento. 30 em isolamento. Só para não ficar essa impressão de que, diminuiu, estava com 70, agora está com 30. Nós continuamos colapsados em termos de estrutura. 63 pacientes de UTI. Esse número de pacientes confirmados são pacientes que estão ainda em isolamento respiratório. Esta é a diferença numérica. Uhum. Nas barracas dos Fast Track, isso tem relacionado diretamente ao fechamento que tivemos aí nas 2 últimas semanas de comércio e, enfim, isolamento maior? Eu não ouvi, Gerson, o início da pergunta, se tu puder, o nosso microfone estava fechado aqui, o nosso áudio, desculpe, repete. Pode repetir, por favor, Gerson? Que o nosso áudio estava fechado no início da tua pergunta, por favor. Tá bem. Oi,
Está me ouvindo agora, né? Sim. A doutora Roberta falou que diminuiu o número de atendimentos nas barracas ali de fast track, e eu perguntaria se isso tem a ver com o aumento que tivemos de isolamento nos últimos 15 dias aí, bandeira preta. Todos os países que optaram por fazer medidas mais restritivas de isolamento acabaram observando uma distribuição maior de pacientes infectados ao mesmo tempo. Então, a gente imagina que sim, que isto trouxe um impacto nesse sentido. Bom, pessoal, estamos sobre a hora. O Gerson, inclusive, fez a última pergunta e a penúltima também, né, Gerson? Então, a gente vai encerrar, porque realmente já estamos sobre a hora, temos que liberar o seu Wilton e a doutora Roberta, agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que a gente vai tentar continuar, né, mais uma vez na semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo dia, para tentar trazer o máximo de transparência possível aí, continuar trazendo o máximo de transparência possível para a imprensa e para a comunidade em geral. Obrigado pela presença de todos.